Atos capítulo 17, Deus diz a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. O arrependimento é a porta de entrada do reino dos céus. Quando João Batista, ele aparece pregando no Jordão, diz assim, Marcos 10, 17 a 27. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta que mais cedo ou mais tarde todo mundo vai fazer. A gente começa a contar os nossos dias e a gente começa a ver que existe um limite para a vida do homem. Alguns chegam a 70, outros chegam a 80, alguns pouquíssimos passam dos 100, mas todos nós somos limitados nessa vida. E aqui, um homem, um jovem, ele é rico, ele vem querer investir em algo para receber uma herança. E continua, respondeu-lhe Jesus, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Essa é a essência do Evangelho. O Evangelho, ele tira de nós qualquer força orgulhosa que possa achar ou possa compreender que nós podemos nos salvar. Você pode ser rico em qualquer área, na inteligência, na sabedoria, na doçura, no amor, na compaixão, no dinheiro, na inteligência. Isso não vai te salvar. Quanto que eu tenho que investir para entrar no reino? O que eu devo fazer de bom? Qual é a obra que eu faço? Olha, a igreja sabe disso. Eu fui tenente bombeiro. E o papel do bombeiro é resgatar do fogo, da água, dos escombros, das ruínas. Uma coisa que a gente aprende quando a gente vai salvar alguém. Por exemplo, a pessoa não sabe nadar. Você não sabe nadar e está morrendo afogado. A melhor coisa que a pessoa que é afogada pode fazer é não tentar ajudar o seu salvador. Então você vai chegar naquela pessoa, você vai abordar a pessoa e você vai trazer ela de volta para a margem, para o local seguro, para o local onde ela não se afogue mais. Não tente ajudar o seu salvador. Existe um salvador que ele não precisa da sua ajuda. E essa história aqui compreende exatamente a noção que nós seres humanos temos errada de que a gente pode fazer alguma coisa que possa ajudar Jesus para que ele nos salve. E Jesus vai dizer: quem poderá salvar-se? Jesus vai responder: isso é impossível aos homens. João Batista, ele aparece nessa busca da herança, busca da eternidade. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O arrependimento, então, é essa porta
Que arrependimento de quê, pastor? De eu tentar viver uma vida longe de Deus. Hoje nós celebramos uma grande festa em nossa igreja. A igreja cresce, mais tarde teremos uma assembleia, recebendo mais gente. Isso significa que há crescimento do reino de Deus, mas também significa que tem mais gente se arrependendo de andar longe de Deus. O arrependimento é da gente tentar se salvar em meio a todo o esforço que Deus faz para fazer você ser salvo. Você não é salvo porque você é bonitinho. Você não é melhor do que as pessoas. O nosso coração soberbo acredita que Deus escolheu a gente de uma maneira especial para falar assim, aqui, esse aqui vai para o céu e aquele ali vai para o dano eterno do inferno. E na verdade, não é isso. O batismo do arrependimento é uma ordenança junto com a ceia do Senhor. O batismo, ele comunica algo. O batismo, ele comunica que a nossa vida foi transformada, que eu desisti de andar segundo o meu próprio propósito para caminhar segundo o propósito de Deus. O batismo de arrependimento é um batismo que é necessário fé. Não é um batismo em que você pega uma criança e batiza ela como quem diz, pronto, agora está consagrado a Deus. O batismo não salva. O batismo é um sinal de que você foi salvo. O batismo você confirma no mundo espiritual e confirma diante da igreja, diante dos homens, que você se rendeu. Eu não aguento mais tentar me salvar. Eu vou deixar o Salvador me salvar. Eu não aguento mais viver longe de Deus. É isso que o batismo diz. Quando a Bíblia fala sobre esse caminho de eternidade, em Atos 2, o apóstolo Pedro, ele pregando para aquela multidão, ele inaugura a primeira mensagem da igreja. Aqui a igreja foi estabelecida e disse-lhes Pedro, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para que a gente é batizado? E tem pessoas que não reconhecem essa ordenança, como também não reconhecem a ordenança da ceia do Senhor, que é um compromisso com força de pacto, com força de aliança. Existe junto com o arrependimento algo que muda a vida da gente. Quando vocês vão ver aqui alguns irmãos, parentes, amigos, sobrinhos, netos, descendo as águas. A palavra batizar significa mergulhar. Baptizo, do grego, é mergulho. Você entra, você é sepultado, você é mergulhado e depois você ressuscita. Você desce a lâmina d'água, você submerge e depois você é trazido à tona. Isso é um sinal de que sua vida, para você mesmo, longe de Deus, morreu e você tem uma vida nova. Essa é a mensagem, sempre foi a mensagem do Evangelho. Agora, salvar de quê? Todos conhecem João capítulo 3,16. Pouca gente conhece João 3,17. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus é quem entregou o filho, Deus é quem sacrificou o filho, para que nós não fôssemos excluídos da sua presença. E ele continua, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A presença de Jesus, ela não te condena. Jesus não veio para esfregar na cara o teu pecado. Jesus não veio para expor a tua vergonha. Jesus não veio para apresentar, jogar uma lanterna sobre seus defeitos. Todos nós somos marcados pelo pecado. Todos nós. Não há ninguém que se salve. Então, Deus deu uma escapatória. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele deu uma escapatória para que colocasse todos nós debaixo da mesma humildade. Ninguém é salvo. Todos nós precisamos
ser salvos. Salvar de quê, pastor? Meu lugar da morte terrena, porque você é pó, você vai voltar para ser pó. Em segundo lugar, existe a morte eterna. Apocalipse capítulo 2 diz: aquele que crer, aquele que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. A gente, essa semana, se eu não me engano foi anteontem, inaugurou no cinema um filme chamado Deixados para Trás. Eu li toda essa, eu tenho até em casa, eu li toda essa literatura. São 12 livros que falam sobre os eventos do fim, que misturam ali aquela teologia que fala sobre o final dos tempos, o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, as profecias de Ezequiel. E a gente começa a ver que, de fato, nós estamos chegando no ponto final, no the end da história da humanidade. Quando os mortos ressuscitarem, todos nós vamos ser trazidos a um lugar chamado juízo do grande trono branco. Todos nós. Todos nós. E Apocalipse 2, ele diz assim: o que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. O problema não é a primeira morte. O problema é a primeira morte sem Jesus. Porque quando você chegar diante do juízo, do grande juiz, se você rejeitar a única esperança que Deus deu para você, você vai ter um final muito triste. A separação entre o homem e Deus eterna é uma separação de pranto e ranger de dentes. Então, pastor, mas eu sou bonzinho. Olha como é que eu sou melhor do que as pessoas. Eu não sou mau que nem esses que estão aí, tirando a vida, massacrando, molestando. Essas pessoas são deploráveis, pastor. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, eu honrei meu pai e minha mãe, eu não fiz negócios manipuladores, eu não oprimi. É isso que o jovem rico fala para Jesus: você conhece os mandamentos? Cumpra-os. Ele falou: mas eu já cumpri, então te falta uma coisa. Te falta você deixar de achar que você pode comprar um lugar no céu com a sua bondade. Ele se admirava ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível. Preste atenção e não esqueça: é impossível o ser humano se salvar, se auto-salvar. É impossível você chegar no céu e dizer assim: ó, eu vou entrar no céu porque eu sou melhor do que alguém. Por quê? Porque todos nós fomos afetados pelo pecado. A segunda pergunta que nós fazemos é: o mal vai para o inferno? Aquele sujeito mal, ele vai ficar excluído da presença de Deus? O inferno é a ausência da presença de Deus? Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus. Todos se desviaram. Todos nós pecamos. Aqui não tem anjinho. Aqui não existe anjinho, porque aqui nós somos seres humanos. Quando Deus ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam, Ele está dizendo que existe uma chance, e essa chance é uma porta aberta para que a nossa vida velha receba do Senhor uma esperança nova. O mal não vai para o inferno. O bom não vai para o céu, sabe por quê? Porque o critério não é esse. Esse não é o critério da salvação. Não adianta você chegar agora, você quer sair daqui de Curitiba, você vai no aeroporto, e tem um voo que dali vai para Recife, ou vai para Brasília, ou vai para São Paulo. Você vai chegar lá no balcão do check-in e falar assim: cadê minha passagem? Cadê meu bilhete? Ninguém vai te entregar um bilhete para você ir daqui para Brasília. Entenda, ninguém vai entregar um bilhete para você ir para o céu.
Esse bilhete custa caro. Esse bilhete, você tem que pagar a passagem. O bilhete para o céu não é o bilhete para Brasília. O bilhete para o céu é um bilhete que é comprado com sangue. Foi Jesus que comprou para você. Você pode chegar na porta do avião e dizer para a aeromoça: olha, eu sou bonzinho, eu sou perfeito. Ela não vai deixar você embarcar para Brasília. Tenta. Quando terminar o culto aqui, vai para o aeroporto e tenta entrar num avião dizendo assim: eu sou bonzinho, eu tenho direito de estar nesse avião. Tem gente aí dentro que não presta, e eu presto, e eu sou melhor do que ele. Querido, esse não é o critério. O preço para você ir para o céu chama-se sangue da cruz. Por isso que nem o bom vai para o céu, nem o mal vai para o inferno. Esse é um critério de justiça dos homens. Romanos 5:1 diz que 5:12 diz que estamos todos perdidos. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Você quer saber por que você é pecador? Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Que você está sujeito à morte. Se você fosse eterno, ou se você fosse, ou não morresse, a morte não pudesse te tocar, você podia dizer: ó, esse aqui, ele não tem pecado. Como é que Deus resolveu isso? Mandou seu filho sem pecado. O seu filho sem pecado morreu, mas como ele não tinha pecado, ele ressuscitou dos mortos, porque a morte não pôde contê-lo. Quem é, ou quem conseguirá se salvar? Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos seres humanos, aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Nada, ninguém, a não ser Jesus Cristo. Não há salvação em ninguém mais. A sua religião não te salva. A sua caridade não te salva. Os seus atos de justiça não te salvam. O fato de você ter vivido dentro de um mosteiro a vida inteira não te salva. O fato de você ter um coração bom, um coração cheio de amor, um coração cheio de compaixão, não te salva. Em nenhum outro há salvação. Pastor, como é que eu resolvo isso se ninguém pode salvar? Nós somos salvos pela graça. Diga, pela graça. Por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não fique aí batendo no peito, dizendo assim: não, eu vou. Se o apóstolo Paulo, que foi responsável pela morte de Estevão no portão de Damasco, que era um perseguidor, torturador, ele foi para o céu, então eu vou. Não fique pensando isso. Deus não vai fazer comparações desse tipo. O critério não é a vida torta do apóstolo Paulo, e nem a vida boa depois da conversão de Paulo. O critério é você ter uma aliança com Jesus, porque não há esperança em nós, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Gente, nós estamos contaminados, nós nascemos contaminados, nós nascemos com esse vírus do pecado. É por isso que você não ensina o teu filho a mentir, e um dia ele vai mentir para você. É por isso que você não ensina o teu filho a ser desonesto, mas um dia, de alguma maneira, de alguma forma, ele vai comer o chocolate do irmão dele que não lhe pertencia. Existe dentro de nós um pecado que a gente nasce com ele. Você não nasce anjinho, ai, um anjinho, não, você nasce gente, você nasce ser humano. E o ser humano já guarda dentro de si um DNA que é contaminado com esse câncer do pecado. Como ser salvo? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos, diga, batizados em Cristo,
batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Olha que texto tão simples de entender. Você pega a pessoa, eu vou ser batizado, você mergulha na água, como se você estivesse sepultando a pessoa, e depois você traz de volta. Fomos sepultados em sua morte, portanto, fosse sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Dessa forma, fomos unidos a ele na semelhança de sua morte. Diga, semelhança de sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabe o que o texto está dizendo? Que os jumpers, o seu marido que está sendo batizado, sua esposa, seu filho, a sua filha, eles não vão sair daquele tanque batismal, daquelas águas perfeitas. É isso que ele está dizendo. Eles saem com uma vida nova. Ninguém sai com vida perfeita. Porque quando você estiver perfeito, Deus te leva. Se você estiver perfeito, Deus fala assim, eu vou tomar ele para mim. Eu vou levar ele para mim, vou levar ela para mim. Ninguém, não fique depois forçando, mas você foi batizado. Queridos, o batismo é um anúncio de que começamos uma nova vida. O batismo é uma propaganda, é um testemunho de que algo aconteceu aqui dentro de mim, uma vida nova começou, e que eu não quero mais sair de perto do meu Deus, eu quero viver para a glória de Deus. Somos batizados na semelhança da morte, para vivermos em novidade de vida. Aí a pergunta é, será que eu estou salvo? Eu lhes asseguro, diga segurança. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Se você ouve a palavra e crê, não é só ouvir a palavra e dizer assim, tá bom, não, é você, a palavra agora faz parte da tua vida. Aqueles conceitos fazem parte daquilo que você faz. Você passou da morte para a vida. Você não vai ser condenado. Essa é uma garantia. Essa é uma palavra segura. Eu sei que tem um monte de gente que te decepcionou, que te prometeu, que diz assim, eu vou te amar para sempre. Eu nunca vou te deixar. Foram palavras de aliança de romance. Talvez você tenha ouvido isso do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, e tenha sido traído. A palavra de Deus é uma palavra que ela não sofre variação. Em Tiago ele diz que o Pai que criou as luzes, ele não sofre variação na nossa dimensão. Ele não fica zangado com você e te exclui, te cancela. Ele não é sujeito a temperamentos. Ele é uma rocha. A salvação perfeita está em Jesus. Hebreus 7:25. Jesus pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É com essa palavra aqui que eu quero encerrar. Você não vai pagar nada. Jesus já pagou na cruz. Eu sei que você se autocondena. Eu sei que você se culpa pelos seus erros. Talvez você culpe os outros pela injustiça que cometeram contra você. A verdade é, sendo você bonzinho, ou sendo você mau, o único caminho para a salvação perfeita é Jesus Cristo. Hoje vocês vão ser testemunhas aqui, de gente que está dizendo assim, agora eu compreendi que não posso viver sem Deus. Essas pessoas que são batizadas, essas pessoas funcionam como uma testemunha diante do Pai. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não se arrependem, 99 justos que não precisam de arrependimento. A verdade é que todos nós precisamos de arrependimento. Essa é a verdade.
Essas pessoas que vão passar pelas águas vão ser símbolo de um juízo contra mim e contra você. Por quê, pastor? Jesus diz: veio João pregando o batismo de arrependimento. Prostitutas e publicanos creram nele. Gente que não presta, gente sem valor, gente que você não quer perto da tua casa, gente que você não quer perto, não se mete com essa moça, não se mete com esse moço. Essas pessoas descartadas, essas pessoas viciadas, essas pessoas famintas, essas pessoas largadas pela rua, são pessoas cujo coração entende perfeitamente a sua insuficiência. Para o criminoso ou o pecador, só tem uma esperança para ele: Jesus. E quando a vida dele desaba, quando ele está morando debaixo de uma marquise, e que ele precisa de pão, sabe para quem que ele pede? Para Deus. Eu sei que Deus vai mandar você levar pão, mas o coração dele só tem uma esperança, é Deus. Quando você entender, querido, que você é o morador da marquise, você está pensando que esse mundo aqui é nosso? Está pensando que você vai viver na tua casa confortável para sempre? Vai não, querido. Esse mundo aqui é um mundo que acaba rápido. A vida é como um vapor. Agora, existe uma morada celestial. Existe uma casa que o pai está preparando junto com o filho. Eu vou preparar lugar. Eu vou vir buscar vocês. Gente que se contempla no espelho. Gente que se enxerga e fala assim: eu preciso de Deus. Essas pessoas encontram Deus. Agora, se você continua achando que o seu comportamento vai favorecer você na hora da salvação eterna, você vai ter uma surpresa triste. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Deus tem falado com você há tanto tempo. O Espírito de Deus, ele tem convencido você, querido, do pecado, da justiça e do juízo. Alguns homens sabem disfarçar muito bem. Algumas mulheres são especialistas em desempenhar papéis, mas todos nós fomos manchados pela sujeira do pecado. E se hoje, aonde você está, eu não vou chamar ninguém aqui na frente, você quer dizer para Deus: Deus me salva. Se você quer dizer para Deus: Deus, eu não aguento mais viver essa vida sem o Senhor. Se você quer dizer para Deus: Deus, eu estou arrependido da trilha que eu tomei, do caminho que eu tomei. Se você quer dizer para Deus: Deus, tira o juízo de mim. Se você quer dizer para Deus: Deus, me salva. Esse é o momento. Se você quer fazer uma aliança no sangue do Filho de Deus que morreu por você, para te salvar, então todos aqui com os olhos fechados. Se você quer fazer uma aliança, fique no seu lugar, só levante sua mão, só isso, eu quero. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês, cada um de vocês. Se você está arrependido, levante sua mão onde você está. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Se você reconhece que você precisa testemunhar e passar pelas águas, vai ser hoje não, nós vamos preparar você.
Mas se você precisa ser batizado, levante suas mãos. Deus abençoe. Você pode fazer uma oração comigo? Pode abaixar sua mão. Queria que todos vocês fizessem essa oração. Diga assim, ore comigo. Deixa essa palavra sair da tua boca. Diga assim, Senhor meu Deus. Você não pode repetir comigo? Diga, Senhor meu Deus, eu entrego a minha vida a Ti. E eu confesso, diante da igreja, diante dos homens e diante dos Teus anjos, que eu sou Teu filho, que Jesus Cristo é meu único Salvador, é meu único Senhor. Eu deixo a minha vida de pecado para trás. Eu confesso que eu pequei. Eu confesso que eu sou pecador. E é por isso mesmo que eu preciso da Tua salvação. Em nome de Jesus, purifica o meu coração e me dá uma vida nova, uma vida onde os meus pecados estão perdoados, uma vida cheia da eternidade do Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um abraço em quem está do seu lado, um abraço, diga assim, parabéns. O motivo do louvor em nosso novo coração. A Igreja Batista de Bom Retiro existe por uma razão, para abençoar você. Você que nos visita, você que hoje comparece para essa grande festa, é convidado para estar sempre com a gente. Se você chegar aqui e for um visitante que entra e sai da igreja, jamais nós vamos poder te ajudar. Os pastores estão aqui, todos os ministérios funcionam para cuidar de você, e a gente espera muito que vocês também participem de cada ministério para servir a igreja e ser abençoado, amém?